Parece que está todo mundo meio cansado. É segunda-feira, já está cansado. Cansado do domingo, né? Domingo puxado hoje. Hoje não é feriado para você, né? Hoje não é feriado para você. Eu imagino que você tenha trabalhado muito, se não fora em casa, né? Hoje tinha serviço lá também, Cleiton? É o dia que você mais trabalha no domingo? Olha aí. O fato é que parece que não faz diferença entre domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é verdade? Parece que é tudo uma coisa só. E o sábado, você conseguiu descansar? Você precisa. Não descansar das atividades sabáticas, descansar das atividades seculares. Para mim é um dia mais cansativo. Chega sábado à noite e minha mente ainda está zonza. Acontece às vezes com você, né? Manhã, tarde, e ontem nós estávamos com a equipe central do Pedro São Pedroso, então foi manhã e a partir das 6 horas da tarde foi visitação até 7 horas da noite estava visitando. Depois eu incomodei o bombeiro para ajudar a buscar um bombeiro do negócio lá do outro lado da cidade. Eu fiquei até umas 8h30 da noite aí, 9, quase 9. Eu fui o bombeiro carregando essas coisas. Aí hoje eu pensei, vou descansar, mas o dia era cavalgado, né? E aí você já conhece, o pessoal que ele é cavalgado lá da minha casa. Então, descansou as pernas, mas a cabeça está assim, né? Uau, tanta coisa. Deixa eu perguntar dentro dessa correria do dia da semana, como é que está a tua esperança em meio a toda essa rotina nossa sobre a mão de Jesus? Vamos fazer um teste aqui, individual, em relação a isso. Se eu voltasse, eu falasse para você, agora se nós vamos voltar amanhã, no coração, sente o quê? O que você pensou? Mas o que você pensou? Você acreditou? Se eu falasse que ia voltar amanhã, você acredita? Então você não se prepara. Sim. Certo. Mas sim, certo. Mas se ele voltar amanhã. Mas e se você não acredita? Certo, mas a Bíblia está dizendo que pode voltar amanhã. Mas você está entendendo qual é a pergunta? Tu viu como é que eu mexi na sua cabeça? Tu viu como é que eu confundi os negócios? Mas a Bíblia está dizendo que pode ser amanhã. A Bíblia está dizendo que pode ser qualquer hora. Você acredita que pode ser amanhã? Você acredita que pode ser hoje meia-noite? Se você acredita, você se prepara para isso? Se analisar a nossa vida de preparo para encontro com Cristo, você acha que nós estamos acreditando que a mão de Deus pode ser qualquer hora? Pensa bem. Eu acho que sim. Se eu olhar para o sul, eu não vejo me salvar. Mas se eu olhar para aquilo, eu não vejo me perder. Não é? Amém. Então, fazendo parte, esperar que agora você salve. Eu amo isso, porque essa frase ela é o maior significado do serviço da graça. Mas você entende que aonde eu quero chegar é que a graça nos alcança. E quando ela me alcança, o que acontece comigo? O que acontece comigo? A mesma coisa, eu estou o mesmo de ontem? Não, a graça de Cristo é o quê? Ela transforma. A graça de Cristo gera convicção em mim. A graça de Cristo aumenta a certeza de que Jesus vai voltar. A graça de Cristo me faz preparar para o encontro com Ele. A graça de Cristo, ela muda a minha realidade. Então, quando a gente fala da volta de Jesus, eu queria mexer com vocês, porque tem que mexer comigo também, porque a gente está desacreditando, a gente tem perdido as esperanças nos atos, não nas palavras, porque a gente ainda prega, a gente ainda estuda, mas a pergunta que eu faço é: será que a gente vive como se Jesus fosse voltar amanhã ou se fosse voltar hoje, meia-noite? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer essa análise.
Porque Jesus vai voltar na hora que você não espera. Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E aí, em cima disso, a própria Bíblia profetizou que seria assim. Seria um sinal perto da morte de Jesus. Você entendeu? Nós estamos vivendo e vivenciando um sinal dentro da nossa cabeça. Qual é o sinal? Nós estamos falando, mas talvez não estejamos vivendo como Jesus fosse voltar daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 5 horas, daqui a 1 hora. Você concorda? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre o que alguns dizem como o clamor da meia-noite, né? Alguns chamam de clamor da meia-noite. Vamos para Marcos capítulo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Eu estava vindo para cá e como todo movimento é no nosso de casa, então é impossível você não ver as pessoas passando para lá e para cá. Quando eu estava em casa, hoje perto do almoço, fiquei no hospital, e aí eu falei com minha esposa, eu vou ali comprar algo para a gente tomar. Quando eu estava indo para uma segunda, você sabe que a segunda vende de tudo, né? Não vende comida alcoólica, também vende bebidas sucos, vende água com gás, vende tantas outras coisas que a gente pode tomar também. E aí eu estive, né, na grade ali esperando o cara me atender, então achei de gente já ali da Avenida Sergipe, né? Peço na Praça da Vida. Tinha bastante gente ali em volta de meio-dia, e então pessoas ali comprando uma coisa, comprando outra, e aí chega um cara sóbrio, ele estava bem, tá? E ele disse assim: amigo, você tem algo para beber? Algo para vender, algo de beber. Aí o cara disse: não, eu tenho 51. E ele disse assim: não, o 51 não serve. As pessoas, elas se planejam, elas se organizam para tirar um dia para poder esquecer da vida, talvez, esquecer dos problemas. Eu fiquei assustado com aquilo. Eu já vi histórias de pessoas bebendo álcool de poço. É o extremo do vício. Se não chega nesse nível, ele está extremamente doente, né? E então ele vai procurando, e assim tipo servia. E aí eu vi que todo mundo ali também estava no mesmo patamar, só que com uma gravidade menor. Mas todos aqui tinham o mesmo propósito: eu vou aproveitar o dia. Então eu fico pensando que o ambiente que existe, e essa não é a pior festa para propagar ideias que não são de Deus, desde princípios, desde música, desde lugares, não é o lugar para nós estarmos. E de repente a gente pensa: essa não é a pior, porque o carnaval é o pior lugar. Mas a gente sintonizou na nossa cabeça e normalizou que há dias bons e dias ruins para se estar nesses lugares. Não me espanta que daqui um dia nós teremos jovens escolhendo os dias para pular carnaval também. Porque há um dia que pode pular e um dia que não pode pular. Deixa eu dizer uma coisa para você que você entende: ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Ou nós estamos com Deus ou nós não estamos com Deus. Há lugares que Deus não entra, e lugares que Deus não entra, você não deve entrar. Deus não chamou a gente para esses ambientes. Esses ambientes, Deus não entra, os seus anjos não entram, você está sem a proteção divina. E a gente normaliza esses ambientes. A gente normaliza as festas pagãs, a gente normaliza a festa junina, por exemplo. Como se nós pudéssemos ligar nossos filhos. Me deixa ligar com pais e entre em contato comigo, perdoe se pode enviar seus filhos para a festa junina na escola. Nós não deveríamos perguntar sobre isso. Nós devemos entender que é uma festa que nós, cristãos, adventistas, não frequentamos. Não que nós queremos falar mal deles, as festas,
mas é um ambiente que nós não pregamos e nós não ensinamos. Eu quero mexer com você hoje. Eu quero que você se nutre isso hoje. Você pense nisso, para que a gente restarte a mente, para que a gente tenha medo desses ambientes. Não só esse, mas todos os outros que eu quero falar aqui. A dúvida não ultrapassa, até a lei já disse, né? Irmãos, a gente precisa tocar nesses assuntos. A gente às vezes é Bíblia, né? Pastor, mas isso aqui e tal. É como se um jovem perguntasse para mim, pastor, eu vou encontrar, eu posso ir buscar uma namorada lá no carnaval? Será que foi Deus que me enviou? O que você acha? Precisa responder? Mas ela é bonita. Você entende? Então, assim, motivos tem vários. Motivos tem vários. E o inimigo é tão assim, ele não duvide, não brinque. Porque a moda do gospel agora ele vai em todos os lugares e demonstrado. Então agora tem o dia do gospel, o dia disso, o dia disso. Então no ambiente tem. Está entendendo? Você até ouve a música gospel, você vai ser tocada lá. Mas você não ouve só ela. Você não ouve só ela. Não é só isso que vai acontecer lá. Isso é a melhor parte. Quer ouvir música gospel? Um som alto? Compre um bom fone de ouvido JBL e coloque no seu ouvido. Você vai ouvir com uma excelente qualidade até aqueles ruídos da bateria que você gosta às vezes. Eu não lembro. Mas você vai gostar muito mais. Mas vamos procurar ambientes real e ideal. Há pessoas que precisam trabalhar nesses ambientes. É um pouco diferente. Porque ela acontece no dia, mas também acontece à noite. Eu quero mexer com você mesmo. Eu quero que você saia daqui questionando isso e se perguntando, mas não precisa saber. Porque se Jesus voltar e nos pegar em ambientes aonde ele não entra, a pergunta que eu te faço é: quem te busca lá dentro? Entendeu qual é a questão? Quem busca a gente lá dentro? Mas sabe por que a gente faz isso? Porque os nossos atos e ações, a gente não acredita que Deus vai voltar amanhã. A gente não acredita que Deus vai voltar durante a pecuária. A gente não acredita que Deus vai voltar durante o carnaval. A gente não acredita que Deus vai voltar durante as nossas férias. Onde lá longe a gente faz o que quer que ele me conheça. A gente não tem muitas vezes se preocupar, se atentar com relação a isso. A Bíblia fala com relação a essas questões. O que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 13, verso 35 ao verso 37. Marcos capítulo 13, do verso 35 ao verso 37. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao pintar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês o quê? Dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Eu acho isso interessante esse texto, porque o texto começa dizendo o quê? Vigie. E termina com o quê? Vigie. E aí ele diz o seguinte: quais são os horários de sono aqui? Qualquer hora. Não é 7 de noite. Pode olhar aí. Olha aí os horários de sono aí. É qualquer hora. A Bíblia não está falando de quem está dormindo meia-noite e vai voltar e você está lá no sono da cama. Não é disso que Jesus está falando. Até o ditado diz, né? Que o diabo dorme, mas os anjos do Senhor também não. Então pode descansar, você precisa de 8 horas de sono. Tá? Você precisa dormir. Mas enquanto você dorme, os anjos do Senhor vigiam você. Quantas vezes você vê uma mãe, né? Ela vai dormir, ela não consegue dormir enquanto os filhos não chegam em casa. E ela ora, né, até chegar em casa, ora. Mães, né, que oram para os seus filhos, que vão nesses ambientes, que é onde ela não quer que tivesse, mas ele tem livre-arbítrio. E eu não vou julgar, porque eu já estive nesses ambientes. Sabemos o que acontece. Certa vez o Jota perguntou: pastor, mas é fácil o senhor falar, porque o senhor, né, já tem 40 anos, está casado, tem filho,
Entendeu? Só não é tentado pensando aqui. Isso aqui não. Uau! Parece que esqueceu que o gente foi jovem, né, Pedro? Foi, né, Jesus? Você considera que jovem? Sim. Você se considera jovem? Mas não quer tirar a autoestima, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jovem dizem que não é idade, né? É o estado de espírito, diz alguns assim. Esse negócio de estado de espírito é uma coisa perigosa, né? Pode entender errado o princípio de estar animado para alguma questão aí de espiritualidade que serve para o mundo do espiritismo. Mas não é nesse sentido, é de estar animado. Alguém é animado, né? Tem gente jovem que é desanimado. Mas não é animado para ir para essas coisas, para viver coisas que deixam você longe de vigiar. É animado para o serviço do Senhor. É animado para as coisas de Deus. Aí nem sempre está animado. A música que o Renato cantou, né? A música contou que a gente às vezes não está bem, mas Jesus quer me fazer o quê? Feliz. E eu preciso buscar Ele. E é normal. E talvez a gente passe por aquele período que a gente está tão desanimado que precisa até de uma busca de um profissional para ajudar. E é Deus e psicólogo, né? Deus e psicólogo com remédio. Deus e psicólogo com remédio, psiquiatra também. E você vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Você está se tratando, está buscando. Deus vai operar através das pessoas para você ser curado também. Mas a Bíblia não diz que nesse período você não vai vigiar. A Bíblia diz que quando você está enfermo, está no meio do hospital, você não vigia. Porque no mesmo lugar que o anjo do Senhor entra para te salvar, o anjo do inimigo está lá para te derrubar. Sabe uma coisa que a gente às vezes pensa, e isso é uma ideia que nós temos. Nós somos adventistas, mas temos muitas tradições que vêm de várias denominações, principalmente o catolicismo, com relação, por exemplo, a chegar na igreja e entrar e achar que nós estamos protegidos dos anjos do mal. Essa é a maior ilusão que nós pensamos cristãos, protegidos dos anjos do mal, achando que os anjos do inimigo não entram sempre funcionar dentro da igreja. Se você viveu um grande conflito, você sabe que ele entra sempre do seu lado e vai fazer de tudo para que você não preste atenção no seu irmão. Vai fazer de tudo para que você tire a atenção do espírito lá do plano, para que você e o outro, e o máximo de pessoas possíveis, a palavra de Deus não toque no seu coração e nem o próximo está perto de você. Você acredita nisso? Se você não acreditar, você precisa pensar nisso e começar a acreditar. Porque o inimigo de Deus não está brincando de derrubar a gente. Ele vai derrubar se a gente passar. A gente tem que entender isso. Porque quando a gente entende que o mal é muito ruim e ele está para estragar a nossa vida, você cria proteção, você tem receio, você começa a criar barreiras. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, nós fomos para um lugar lá no lado de Caseara, para cima, para quem entra de Caseara lá em Bacema, tem uma região, tem um rio chamado Rio Carapó. Não sei se alguém já viu naquela região, não conhece. Antes de chegar aos assentamentos, era um ponto de pesca. Nós estávamos pescando, eu e mais 3 colegas. Eu com 16 anos mais ou menos. Então, nossa coragem era muito faltava. Porque ninguém tinha visto onça naquela região ainda, né? Foi na Ramon. E aí um dia nós montamos ali, montamos a fogueira, estávamos pescando e colocamos vários anzóis de milho assim à noite, né, na beira do rio, conversando ali, comendo peixe assado quadrado, é bom, né? Entre amigos e tanto, sem barulho de carro de som. Aí é que maravilha, né? Só você e Deus, só que o barulho do peixe batendo na água. De repente, do outro lado do rio, o barulho era do peixe, o barulho era de escudo de onça. E aí, cata lanterna, caça lanterna. Olha o peixe começou a vigiar. Estava todo mundo de boa, mas a onça escurrou. O que você fez? Já se acabou. Nós já botamos lenha na fogueira para poder aumentar o fogo. Porque a gente sabe que ela gosta de fogo, né? Aí nós já começamos a criar meios para que ela não viesse a iluminação. Porque sabe que você estava muito bem. Ela está do outro lado, ela está do lado de cá, e questão de minuto. E nós já pensamos, e agora? Como é que a gente faz? Se a gente colocar aqui a lanterna caçando, porque se eu estou vendo dilatado, você vantagem. Se eu não sei dilatado, só escuto, aí é perigoso, né? E a gente ficava assim, teve um momento que ela escutava tão alto, que a gente
não sabia mais, já estava do outro lado do rio, do lado de cá. E a gente começou a ficar assim, ó, um para cá, outro olhando para lá, outro olhando para lá, outro para lá. Entendeu? Fizemos um quadrado, cada um vigiava lá, porque se ficar de costas, ataca o outro. Nas costas, né? E aí você tem um casal para atacar no livro, nossa parte. Uma fogueira. E aí, ó, aí nós ficamos em pé. Aí quando ela foi parando de estudar, aí foi acabando e tal, aí foi o quê? Calmando, e aí a gente foi, deixa eu falar o microfone, e a gente foi relaxando. Relaxando o quê? A arte de vigiar. Relaxando a arte de vigiar. Muda para esse aí. Desmuta aí. Tá mutado. Não sei se foi a bateria, mas vamos lá. Vou continuar com isso aqui. Mas você entende como funciona? No natural é isso que a gente faz. A gente começa a achar que certas coisas são perigosas, mas era só onça que era perigosa naquele lugar? Lógico que não. Nós estávamos no rio, pisando na água com um monte de arraia. Era muito mais chance de ser atacado por uma arraia. Nós estávamos a 2 horas de caminhada perto do ponto. Você imagina alguém explorado para a raia, a 2 horas de caminhada do primeiro ponto de um veículo. Você já entendeu o risco? E a gente estava lá com nossa única preocupação praticamente era a onça. Mas olha, lá tinha malária. Ao pôr do sol, que podia ficar? O mosquito da malária. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz para a gente vigiar. Para a gente, do mesmo jeito que no modo natural das coisas, a gente relaxa. Por exemplo, você está viajando, o que acontece? Você está de boa, não tem acidente de trânsito, está tranquilo. Você está 130, 140, passando em lugar até meio proibido, né? Ele corre, ele tá. Aí vai, o cara tentando acompanhar o pleito para reunir lá em Palmas, né? Mas eu vou passar o pleito. Aí tem um trabalho no pleito para te alcançar. Mas ele está tendo um limite de velocidade, tá, gente? Eu vou fazer um teste mesmo, fazer um teste. Quer fazer? Então, liberou? Isso. Vamos ver. Brincadeira, meu piloto de fuga, né? Aí a gente, o que a gente faz? Aí de repente, um acidente na estrada. E aquele acidente, às vezes, você viu que alguém ali não sobreviveu. Como que você fica? A você, exatamente, você já tem velocidade, né? Você vai tranquilo, não ultrapassa. E se a polícia, carro da polícia autorizado então, a multa depois de pouco, no lugar, aí você passa nele. E além do risco de morte, o risco de pagar, né? Uma multa lá em cima. Irmãos, a gente está acostumando com coisa ruim. A gente está acostumando com as coisas ruins, e nosso coração está endurecendo. Não sei se vocês perceberam. A todo momento do nosso coração não sente mais a mesma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma guerra na televisão, eu fiquei muito bacana. Hoje, não mexe mais comigo. Então eu lembro disso. Porque a gente acostuma não só com isso, mas a gente acostuma com o pecado também. A gente começa a normalizar o pecado. A gente começa a defender o pecado. A gente começa a achar que é exagero. A gente começa a achar que é legalismo. Incomoda a gente. Porque você sabe que tem que mudar. A gente sabe que precisa deixar. Mas você não quer deixar o que é gostoso, o que é bom. E quando toca no assunto, é legalista, é exagerado, é radical, todinho, é diferente. Eu queria dar mentira, eu não queria, mas eu não queria. Sabe por quê? Porque eu também sinto. Eu também vivo isso. Eu também estou no mesmo mundo que vocês. Nós
e as tentações e as provações para todo mundo. Mas Jesus está voltando. E aí a gente fala, eu sei, tem muitos problemas, eu gente vigia, mas aí você pensa, pastor, mas como que é esse ato, né, de vigiar? Mas você chega desse lado. Vai para 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz. Olha para esse texto aqui. É de assustar, é de assustar a cor de Deus. A Bíblia profetizou e ela disse assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas rouparias, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Desde que sempre que eu vou na igreja, é a mesma coisa, é a mesma fala, é a mesma promessa, e Jesus nunca foi. E é por isso que eu não estou falando, tá? Porque sempre é a mesma fala. E se você for calcular matematicamente, desde a primeira promessa, da segunda vinda, porque a primeira vinda já aconteceu, aí é que tem muito tempo. Mas se você contar só o tempo que você escuta, já diminui. Mas como foi que o som foi a primeira vez, eu lembro? Sim. Mas isso é por isso o tempo, porque o Senhor não ouviu o seu nascido. O Senhor ouviu em algum momento já do seu estado de crescimento, depois da vida. Talvez 40, 50 anos você ouviu. E no Brasil a gente ouve com muito mais tempo, de precedência do que em outros países, porque aqui a gente ouve falar de Cristo, porque aqui não faz questão. Então aqui pode pegar o Evangelho, porque aqui não é só nós que falamos da volta de Jesus. Várias igrejas falam da volta de Jesus. Jesus vai voltar, não é só nós anunciamos que ele vai voltar. Então a gente ouve falar, talvez você veio de outra igreja, e lá também falava, então você chega aqui e você ouve de novo. E a Bíblia diz que há duas pessoas nesse mundo. Uma que espera a volta de Jesus, mesmo sabendo que está demorando, e a outra que zomba. E como é que a gente zomba? Quando deixa de acreditar. Quando deixa de se preparar. A gente zomba de Deus. A gente não se importa mais. A gente não liga mais. Jesus está falando com a gente há quanto tempo? E eu me pergunto, por exemplo, às vezes a gente frequenta ambientes religiosos, a gente ouve falar, porque agora olha como é que o menino brinca com a gente. Ele brinca. Ele não briga, ele brinca. Ele tira a onda da nossa cara. E a gente vai numa direção que acha que está legal, mas está perigosamente perigoso. Todos pensam desse jeito? O português ficou exagerado. Extremamente perigoso, porque veja bem, a gente está num período de religiosidade, que é moda. Então a gente vai, a gente frequenta o ambiente religioso, a gente está na igreja, a gente está nos ambientes que a igreja produz, mas não há entrega, não há decisão. E a gente vai levando a vida assim, ó, por anos. Por anos. E o outro grupo a gente aceita Jesus, até toma a decisão, mas esfria, não acredita mais, mas permanece no ambiente, porque os amigos são legais, os cultos são bons, as mensagens são boas, as músicas, mas não é com Jesus. Eu não aguardo a volta de Jesus. Não acreditaram. Por que a gente hoje vai? Não vou cometer esse erro. Às vezes a gente não sabe os erros, mas somos nós. Porque Jesus está prometendo, mas a gente não vive muitas vezes como se Jesus fosse voltar. Jesus chama a gente todos os dias. Eu faço um apelo para você, que a igreja não seja o seu lugar de conforto, mas que a igreja seja o seu hospital,
aonde você não vem para ficar internado, mas para você ser curado e ser tratado. Amém. Entende isso? É por isso que eu venho na igreja, para me reabastecer, para sair carregado da semana, porque lá fora eu tenho pessoas, eu tenho dificuldades, tenho problemas que vão me afastar de Deus. O inimigo não está brincando, ele entra aqui dentro, lá fora que vai acontecer mesmo. Ele vai colocar carro de som, você não tem como parar, vê como é que é as coisas. Você não barra parando televisão, você não barra uma música, você não proíbe essas coisas. O seu ouvido está aqui, às vezes era melhor não ouvir. Eu estava passando um problema sério. Você passou por um problema, parece. Todo mundo passa. Estava com um problema tão sério, tão difícil para mim. Eu vi a minha esposa dizer a minha vontade. Mas de abusar. Sabe por quê? Esqueci. Eu tenho um ouvido que eu quase não ouço. Você acha que eu sou triste disso? Isso é feliz, porque eu consigo deitar de um lado e colocar o ouvido do outro, e a minha esposa fica ouvindo o barulho da minha de casa e eu consigo dormir. Isso é tudo que vocês não, é engraçado, não é verdade. Estou até pensando em entrar e ver se eu consigo perceber, né? Porque eu vi que a lei se ouvindo com o novo, e se eu conseguir comprovar, você. Só que eu escuto um pouquinho dele, esse aqui. Entendi, não sei como, poxa. Descobri um dia, quando eu estou de ouvido, quando ele está estragado. Aí eu digo, estragado lá de novo. Vamos ver se estragado está todo ouvido. Talvez alguém aqui também tenha vontade de ter Alzheimer. Diz uma coisa para você, eu vou orar para você. Senhor, eu não entender isso não é Deus. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer sem isso. Agora, essa semana, para mim, lá, estava lá em uma igreja. Contando um monte de coisa. E o pastor disse que estava de cabeçado e inteiro. E aí eles estavam lá para fazer isso. E aí, nas votações, antes da votação do reunião, saindo daqui de palmas, eu estava tão subindo. Ele deve ter subido, mencionando o piloto disse assim: senhores passageiros, 10 mil reais. Na televisão, no ônibus, no avião, tem uma televisão assim, se acompanha com o povo. Ele fica mostrando isso o tempo todo, altura do avião, velocidade. Eu fico ali, né? Vendo aquele negócio. Quando passa em nuvem, eu já não sabe que foi balança que essa câmera já te virar. Não é época de chuva. De repente, apitou para colocar o cinto de novo. E aí o piloto disse assim: ó, vamos tirar uma turbulência aqui à frente. E aí ele acabou de falar e o avião começou a ficar balançando. Irmão, ele caiu, acho que uns. Dá a sensação que deu uns 500 metros para baixo. Acho que para fugir da turbulência, ele se soltou o bicho. Aí você sabe né? Aí que está aqui para cá, né? Aqui na barriga. E ele teve que descer, entendeu? Balançou. E os passageiros lá de cá, olhando para a cara do outro, assim, ó. Tinha uma mulher assim, na primeira boca, não estava na janela. Ela travou assim, chegava a rapaziada dela grossando. De medo. Eu fiquei pensando, Senhor, se cair, Tá bom. eu sinto até o Senhor barriga. Quem sabe que carro já era. Eu comecei de carro. Mas eu lembro que algumas pessoas ali, quando terminou, que acabou, o sinal da cruz. Aí logo quando passou, acabou, já começaram a ligar o filme, e era uma coisa que não tinha nada a ver com aquele sinal da cruz. Não somos só nós. A sociedade está assim. A sociedade está assim. Quando a coisa fica ruim, não vamos a Deus. Quando a coisa está normal, a gente relaxa.
Lúcia André, pode vir de frente, Lúcia André, pode ter essas meninas para cá. Eu acho que elas vão querer ficar aí com vocês, ali com as vocês. Se vocês quiserem, pode trazer as mãos. Mete de família, né? Hoje é um momento muito especial para a família do Lúcia da Mandeléia. A gente tem o privilégio de conhecer a chamada de vídeo seu pai. Lá perto do projeto do Bradesco, né? Como é que é o nome da aldeia? Isso lá? Canaã. Lá. Tu conheceu lá? Olha aí. E aí, uns contando e tal, ele disse: meu pai está famoso, obrigado meu pai. E aí ele ligou para o irmão dele que estava com o pai, e aí fez uma parada de vídeo. Foi assim, como é que nós somos com o pai do Lúcio? Porque ele estava contando para a gente que o pai dele, o sonho dele era saber adventista. Ele conheceu a mensagem, mas lá com TV adventista, né, acabou batizando em outra congregação. Mas lá Jesus não batizou de Jesus. Eu falei para ele: então, vamos realizar esse sonho. Então se prepare, se você quiser ir, nós vamos organizar uma caravana para ir lá para fazer batista. Tá? Amém. Vamos anunciar esse time, vai lá. E o Lúcio vai também, né, Lúcio? Do Camandeléia, das meninas. O Lúcio da Camandeléia recebeu esse tipo de conta assim, de um e aí, o que é a vida? Ora você transmite e resgata, ora você precisa ser resgatado. Você tem que ter o seu papel. Hoje, o Lúcio e a Camandeléia estão sendo resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje o Lúcio Evangelho está dizendo que não quer mais vir para a igreja só por vir, mas eles querem fazer parte desse movimento missionário da pregação do Evangelho, não somente no banco, mas também pelas águas e pelo Espírito. Lúcio, eu imagino que pelo que nós conversamos, espero estar pensando, Senhor, ajude-me a caminhar daqui para frente. Precisamos dizer para vocês dois: tudo que ficar para trás para Deus agora é como uma ousada. Entende isso? Ele joga nossos pecados na portuguesa e se mar. E ninguém tem acesso, ninguém apaga, mas às vezes a gente não apaga. Mas sabe o que acontece? Nós temos dificuldade no espiritual. Mas Deus perdoa. E eu devo também me perdoar. Deus tem me chamado para vocês. Eu tenho certeza que a porta que está se abrindo para o Evangelho vai na aldeia. O seu Pai mora e é através da vida de vocês. Deus use mim e abençoe a família de vocês. Daqui as meninas, né? Eu sou meio dia, né? Ajuda, ora, viu? Vamos trabalhar. Cuidado. Vou fazer duas perguntas, 3 perguntas. Nós chamamos de modo participal na igreja, tá? Para entrar com a lei. Lúcio Vanderlei, vocês aceitam a Jesus como seu salvador pessoal? Amém. Eles falaram sim, é grande com a minha assim, né? Eu vou fazer a segunda e aí vamos fazer tudo isso junto, tá? Bem forte. Dá um gás, né? Faltou um gás, né? Segunda pergunta. Vocês aceitam a Bíblia que está aqui e vai ter outra Bíblia para vocês? Cada um de vocês tem uma Bíblia nova. Você que já tem, vai ter outra agora. A Bíblia nova para vocês. E a Bíblia tem o Evangelho eterno. A Bíblia é a palavra de Deus. Vocês aceitam a Bíblia como ser a palavra de Deus para guiar a vida de vocês até o céu? Amém. E a última. Vocês aceitam serem batizados nesta igreja para que também o nome de vocês seja escrito no livro da vida que está no céu, que é o livro dos Salmos? Sim? Amém. Amém. Eu vou orar com eles agora. Você pode ficar assim. Terminando a oração, nós vamos para trás. Já vou parar essa pergunta. Enquanto você deixa
de louvor e oração, para que esse momento de batismo deles também possa, daqui a um dia, se você ainda não é batizado, se você ainda não entregou a vida a Jesus completamente, seja o seu também. Assim eu oro e assim eu apelo em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, nessa família linda, família que ouviu falar de Jesus, esteve na igreja frequentando e agora, Senhor, toma a decisão definitiva ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre isso, sobre a sua vida, sobre a sua jornada, sobre suas filhas, sobre a família, aonde estiver. O Espírito Santo de Deus nos batize também, perdoe os seus pecados, nos guie e o ajude o Senhor também nessa caminhada, para que eles a cada dia possam dar passos largos em direção a Cristo Jesus. Esteja conosco, o Senhor nos abençoe, abençoe eles também, principalmente essa família, na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. A igreja que tem louvor, se tiver aqui de louvor na frente, nós vamos nos preparar para voltarmos para o batismo. Só bate agora. Vai, ó. Nós temos um meio especial aqui na frente. Tem alguém aqui que não é batizado ali, ou não foi batizado? Se tem alguém que nunca viu o batismo? Se tivesse, alguém tem? Não, né? Todos já viram. Eu ia convidar para vir aqui à frente e vir de perto. Mas isso é muito especial na vida do cristão, né? Tudo que a gente faz, a gente almeja nesse dia. Depois desse dia, né, a gente almeja o céu. Etapas da nossa vida. Que Deus use você também, você que talvez ainda não seja, que possa em breve também tomar essa decisão. Querido Deus, Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, segundo a ordem de Cristo Jesus, que disse para ir em todo mundo, batizando o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Aqui estamos, Senhor, com a Vanderleia. Ela ouviu um chamado de Deus ao estudar a Bíblia e tomou a decisão para permanecer entregando a vida com Jesus através do batismo. E neste momento, Senhor, seguindo a ordem do Mestre, no batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lá foi ela e a Naya na lista de visitação, que nem estavam na lista, né? E depois estiveram. De repente eu chego lá, a irmã me liga e diz: pastor, temos 2 batismos para fazer. Toda animada. E hoje eu não pude estar aqui, está lá para a Marília com a filha dela. Mas vamos mandar os livros e as fotos para ela. Isso, meu amigo. Alguém disse para mim que você era tímido, né? Eu fiz aniversário com ele lá e disse: muitos não é tímido. Muitos não é, né? E ali, seu batismo está até 5 anos, né, Wilson? E ali, de repente, os seus documentos deu tudo errado, teve que voltar na aldeia, aí teve que adiar o batismo. E passou vamos lá comigo na aldeia buscar os documentos. Eu não podia ir. Vamos marcar aqui lá antes do batismo, tá?
É peixe. Organiza aí a tua agenda para nós lá. Se for sábado à tarde, a gente vai lá e volta, no domingo de manhã. Pra gente não, quer ir lá antes do seu pai, organizar, deixar tudo preparado para essa linda festa, tá bom? Querido Deus, Pai, nós sabemos, Senhor, que a vida de cada um tem os seus altos e baixos, mas nesse momento, Senhor, é o momento da parte mais alta da vida do ser humano, aonde nós entregamos publicamente a nossa vida a Cristo Jesus, depois de já ter entregue o nosso coração. Hoje, Senhor, seguindo a ordem do Mestre, eu, como ministro do Evangelho, batizo o Wilson, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será hoje, mas no dia 6 tem algo especial para a senhora também. O seu coração a senhora já tomou a decisão. Amém? Está feliz? Amém, eu também. Nós estamos. Quer ver? A igreja está feliz? Amém! Amém, então. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar com o Senhor também. Oremos. Pai, aqui nós estamos, Senhor, com o teu povo, com os teus filhos, e nós, Senhor, que aqui estamos, fazemos o papel de ajudar, como também podíamos ajudar a encontrar com Cristo, tomar a nossa decisão. Ajude-nos, Senhor, a falar das boas novas. Ajude-nos, Senhor, a nos preparar e ajudar as pessoas a se prepararem para o encontro com Cristo Jesus. Que a graça que nos redime e nos redimir dos nossos pecados, ela possa entrar no nosso coração e transformar, e que nós possamos buscar sempre fazer a tua vontade e não a nossa. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos pelo batismo do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, pelo Wilson e a Vanderlei que já batizaram, para que eles, nós e todos aqueles